Oi, Rosana, pode falar. O microfone dela tá desligado, professor. Olá, bom dia. Consegui aqui ligar o microfone. Tudo bem com vocês? Sim, Tudo Tudo certo? bem? Respondam tudo bem aí, todo mundo assim, ó. Tudo bem. Tudo bem, pessoal. Vamos lá, todo mundo com carinho, todo mundo com isso, essa hora da manhã. Bem, vocês já devem ter ouvido falar de mim. Eu sou a professora Rossana, dou aula na Universidade de Pernambuco e na Universidade Católica de Pernambuco também. Sou professora de Jobson, né? Quer dizer, na verdade fui, porque ele já está terminando agora o curso dele. No final do ano ele já vai ser graduado em letras. E foi muito bom a gente ter se encontrado durante esse tempo. Ele agora é mais do que um aluno para mim, ele é um filho, né? É uma pessoa que eu amo muito, que me ajuda bastante e que eu procuro ajudá-lo também na medida do possível. Bem, então, eu dou aula na universidade, como eu disse para vocês, no curso de graduação, no curso de letras e também no curso de mestrado e doutorado, tá? Eu tenho a graduação em letras, o mestrado em língua portuguesa, o doutorado em língua portuguesa e o pós-doutorado em linguística, tá? Estudei isso tudinho aí já para vir aqui falar besteira para vocês, tá bom? Então, vocês estão onde mesmo? Qual que é o município? Vocês estão em Vicência. Vicência? Então, eu estou, sabe onde aqui que eu estou? Eu estou no extremo de Pernambuco. Qual é a última cidade de Pernambuco, aqui no sertão? Quem é que sabe? A última cidade aqui que faz divisa com a Bahia. Alguém sabe qual é? Chama-se Petrolina. Alguém já ouviu falar em Petrolina? Já ouviu falar? Sim, sim. A cidade da uva, das frutas, né? Uma cidade muito bonita que Sim. fica às margens do Rio São Francisco, tá? Bem, o que vocês querem saber? Tudo que eu puder eu vou responder, tudo que eu souber, né? Pode ser que vocês saibam mais que eu, não é Então, verdade? vamos começar, Rosana, lendo o comentário do Jefferson. O Jefferson é aluno do 9º ano na José Rufino. Hoje nós estamos recebendo alunos de 3 escolas, né? Nós estamos recebendo alunos da José Rufino, do distrito de Borracha. Estamos recebendo alunos Ah, do oitavo. eu conheço a borracha, eu já fui lá. A Rosana já nos visitou lá. Estamos recebendo alunos do distrito de Murupé, da escola Eural. Não é isso, Miguel? O nome da escola de vocês é Eural, não é isso? Sim. E nós estamos recebendo alunos do 8º e 9º ano também da escola, eu acho que é Maria José Monteiro. Qual é o nome do distrito de vocês? Vicência. Ah, é Vicência mesmo, né? Ok. E aí, Rosana, como eu perguntei para eles sobre o que eles gostariam de falar nessa primeira aula, né, no 9º ano da José Rufino, surgiu um comentário bastante interessante do Jefferson. Jefferson está aí, depois ele pode até explicar de onde foi que ele tirou esse texto. Eu vou ler o comentário dele, depois ele diz aí de onde foi que ele tirou isso. O Jefferson disse assim, ó, eu estava lendo um texto sobre preconceito linguístico, que é esse negócio de julgar alguém pelo jeito que fala. Aí eu lembrei de uma coisa que a minha mãe me disse, que eu estou mudando o jeito de falar. Não estou falando como um nordestino, por causa dos youtubers, influenciadores da internet. Eu estou usando gírias mais do sudeste, tipo mano, véi, e eu acho que isso é uma realidade de muitos. Então, se concordarem comigo, eu acho interessante falar sobre o preconceito linguístico e sobre esse outro ponto que eu falei. Jefferson, o que você tem a dizer sobre isso? Liga a câmera, Jefferson.
professora te conhecer. A gente também quer ter gosto. Precisa ligar mesmo. Só para falar, você fala e depois desliga, se quiser. Também ninguém é obrigado a dar. Cadê o Olha aí, Jefferson? Eu estava pesquisando assuntos para esse momento aqui, aí esse foi um que eu achei mais interessante, porque tem a ver com a sua área, que é a língua. Uhum. Ok. Bom, é sobre isso, Jefferson, e os outros colegas também. Eu queria dizer para vocês que a gente tem que começar a pensar sobre o que é o preconceito, primeiramente, né? O que é o preconceito? O que quer dizer a palavra pré-conceito? Amém? O que vocês acham que é? Como é que a gente pode definir essa palavra? quem pode, gente, dizer o que significa preconceito? Miguel, você não quer tentar? Eu acho que assim, como cada um tem um jeito diferente de falar, quando, por exemplo, um nordestino ou do interior de Pernambuco vai para o centro, por exemplo, Recife ou outra cidade grande, e vê outras pessoas falando, pode, por exemplo, a pessoa que nasceu ou cresceu lá pode julgar a pessoa, tipo, pelo jeito que ela fala. Então, eu acho que isso é o preconceito, mas, tipo assim, não é a questão, tipo, do preconceito em si, mas é também a questão do jeito que fala, né? Porque, tipo assim, se eu falo de um jeito, se eu falo de outro, cada um tem um jeito que cresceu e aprendeu a falar diferente, no caso, né? Então, eu acho que isso leva a gerar o preconceito. Então, eu acho que isso é o preconceito. Olha aí, Miguel já foi direto no preconceito linguístico. Agora eu pergunto o seguinte a você: por que isso existe? Por que existe esse preconceito? Eu acho que é pelo fato de cada um nascer, tipo assim, aprender a falar em uma parte diferente da cidade, do país ou até do mundo. Então, por isso que eu acho que isso existe. Porque, tipo assim, se eu falo diferente da senhora, isso pode levar como se eu fosse um estranho. E isso pode levar como o preconceito. Sim, aquilo que é diferente, né? De fato. Então, vamos começar por aí. Vamos começar por essa tua ideia, né? De que tudo que é diferente causa estranheza, não é verdade? Aquilo que é Isso. diferente, aquilo que distingue da forma como a gente é, como a gente pensa, sempre nos causa uma certa estranheza. Sempre não. Sempre não. Vai depender da forma como você pensa, né? Se você pensar de um jeito só, Exatamente. assim, né? Se você pensar de um jeito só, tudo que for diferente de você ou daquilo que você pensa vai ser estranho, vai ser ruim, não é verdade? É mais ou menos Tipo assim, assim, né? pelo fato Isso, de assim que cada um, funciona. Agora, tipo assim, pode professora, falar. licença aqui. Não, Assim, pode falar. justamente pelo fato de cada um ter uma opinião formada sobre isso, e tipo assim, quando uma pessoa opina diferente de você, isso leva a ser diferente, esquisito. Então, eu acho que isso leva a ser o preconceito. Uhum. Todo mundo usa cabelo amarelo, ou preto, ou castanho. Quem usa cabelo azul fica diferente, não é verdade? Exatamente, mas tipo assim, fica diferente porque é o gosto dela, eu não posso interferir nisso. Então, assim, eu aceito a opinião dela e, tipo assim, se você não aceita, pelo menos respeitar, você tem que respeitar, né? Então, eu acho que, assim, a diferença só vai levar ao preconceito quando lhe incomoda, mas quando a gente se incomodar com isso, a gente tem que guardar pra gente, porque, tipo assim, é a minha opinião e a sua opinião. Se você não gostou da minha opinião, você não precisa aceitar, precisa respeitar. Então, tipo assim, a mesma coisa com você, tem que ser uma coisa recíproca, né? Sim. Agora, então vamos pensar assim. Então vamos pensar que esse preconceito ele está relacionado com o quê? Com a cor da pele, com a cor dos olhos, com a forma do cabelo, com a sua orientação sexual, com a sua fala, com o quê, né? O que é ser preconceituoso, né?
que a gente olhar para o outro e enxergar uma coisa ruim nele, ainda que ele não esteja fazendo mal nenhum para a gente, não é verdade? Não está fazendo mal nenhum, está lá com o cabelo azul dele, com a forma dele ser, dela ser, e a gente está incomodado com isso. Por quê? Porque a gente vê a coisa dentro de um padrão. Não é verdade? É um padrão que foi dito para nós, ó, tem que ser assim. Isso ocorre com várias situações que não são só de natureza linguística, né? As situações de natureza linguística, elas são fruto, na verdade, vou dizer para vocês, vou tentar que vocês me digam do quê? Olha, qual é a diferença que tem entre uma pessoa dizer, veja só, dela dizer assim, eu vou comer mandioca ou eu vou comer macaxeira. Qual é a diferença? O jeito que fala. Então, mas qual é a diferença? Tem algum problema aí? Não, porque não é a mesma coisa. Tipo, como, por exemplo, aqui a gente fala macaxeira, né? Aí, por exemplo, eu vou comer macaxeira, por exemplo, em outro estado, eu vou comer aipim, ou em outra cidade, vou comer mandioca, como você falou, né? E, tipo, isso não muda, eu acho assim. Tipo assim, não muda por causa que é a mesma coisa. Olha, se eu falar, mas se eu falar, e se você disser assim, eu vou comer mandioca, vocês já viram que eu não sou daqui do Nordeste, né? E se você disser, eu vou comer macaxeira, o que as pessoas vão pensar? Eu digo, eu gosto de mandioca. Você diz assim, eu gosto de macaxeira. Ou eu gosto de aipim. Você diz, eu gosto de macaxeira. O que as pessoas vão pensar imediatamente? As pessoas podem achar até que são comidas diferentes ou comidas variadas pelo simples fato de não possuir o mesmo nome e nem a mesma característica em certos lugares. Isso, muito bem, né? Então, vamos começar por aí. Então, a gente já começa a observar que existem diferenças numa coisa chamada vocabulário, tá? Mas o William escreveu aqui. O William escreveu que imediatamente. Tem que ligar o microfone aí, gente. Tá dando aqui uma microfonia. Ok. Então, o William escreveu que, assim, imediatamente, alguém vai perceber, esse menino é nordestino. Né? Não é isso? Além de perceber que existem essas diferenças, fala assim, nossa, é diferente, vai ver que ela vai comer uma coisa diferente dele. Mas, de um modo geral, em função da mídia, né, das leituras que a gente sabe que as palavras variam. Existe uma variação de vocabulário. Num lugar tem um nome, no outro lugar tem outro nome. Depois a gente vai descobrir por quê. Depois eu vou falar para vocês por que tem essas diferenças, tá? Agora, aí o William disse assim, de cara a gente vai falar que ele é nordestino, né? Tem um microfone que está dando interferência. É o de Jobson. Não tem? É o teu, Jobson? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Estou desligado. Agora eu desligado. Deve ser, com certeza é. Desligou? Tá. Agora eu vou perguntar o seguinte: vocês já ouviram dizer que alguém fala melhor do que alguém? Não. Muito. Não? Eu já escutei. Muito. Pelo simples fato de a pessoa falar alguma palavra na língua dela, né? E a outra falar a mesma palavra, só que da forma correta, isso causa confusão às vezes, conflito. E qual é a forma correta de falar? A forma Eu correta. acho que não tem essa forma correta de falar. Qual Até é a porque, forma correta?
a nossa professora de português falou, a gente não fala o português certo, de forma nenhuma. Só um momento. Ai, ai, ai. É mesmo, é? E quem é que fala o português certo? Eu acho que assim, ninguém fala o português certo pelo fato do vocabulário, né? Tipo assim, e também o sotaque. Porque aqui em Pernambuco a Então gente quer fala de dizer, um então jeito. quer dizer que, então quer dizer que o português certo não existe. Ninguém fala, né? Não, eu acho que não. Gente, não é nada disso, viu? Essa professora está incorreta. Não é nada disso. Todos nós falamos corretamente. Todos nós nos fazemos entender. Quem não fala corretamente é quem não se faz entender, tá? Essa história Exatamente. assim, ó, fulano não sabe português, então fala que língua? Que língua que vocês falam? Hein? Português. Isso aí é uma, isso é uma noção absolutamente incorreta. Isso sim é incorreto, tá? Isso sim é incorreto. Dizer que as pessoas não sabem falar a sua própria língua. Todos nós falamos sim a nossa própria língua, todos nós nos Exa comunicamos muito bem. O problema Professora, é a gramática, é a gramática. Não saber gramática não é problema, tá? É problema se você quiser escrever, se você quiser fazer um texto formal, né? Aí talvez seja problema, mas não é problema. Qual é a diferença em você dizer botar ou botar? Sabe qual que é a diferença? Vou dizer para vocês. O preconceito aí ele não é linguístico, ele é social. Porque quem fala botar é o nordestino. E qual é a imagem que o nordestino tem? Quer dizer, ele tem não, que fazem dele, matuto, né? burro, Matuto, caipira, pobre, ignorante, não é isso? É essa ideia que o Sudeste tem. Então, qual é o preconceito aí? É linguístico ou é social? social, porque, tipo assim, Pernambuco ou interior, a maioria das pessoas tem como isso aí que a gente falou, essas características que a sociedade colocou, né? Exatamente, exatamente. Então, o problema não está na língua, não está na forma de falar, né? O problema está na divisão social. As pessoas da roça, as pessoas rurais, também são consideradas como ignorantes, sem cultura, sem escolarização, né? O que não é verdade. Atualmente não é mais verdade isso. De fato, antigamente, as pessoas que moravam na roça, moravam em lugares distantes, elas não tinham acesso a tantas informações. Hoje todo mundo tem acesso à informação quase que do mesmo jeito, tá? Você pode entrar aí no site e navegar no Museu do Louvre em Paris, né? Você pode conhecer todas as obras famosas, não, obviamente, pessoalmente, mas você pode ver fotografias muito boas. Então, essa diferença já está começando a se desfazer, mas o ser humano tem essa capacidade de achar que uns são melhores que os outros, principalmente em relação à questão econômica, né? Então, o que nós vamos chamar de variante, tá, gente? A variante as variantes são as formas diferentes de se dizer a mesma coisa, tá? São as variantes linguísticas. Então, qual é a diferença em dizer mano, meu, né? Brother? Qual é a diferença? Né? Qual é a diferença? Está no grupo. Essa diferença está no grupo. Então, vamos começar falando sobre os grupos. Os grupos sociais, eles se organizam de várias maneiras, tá? Eles se organizam de várias maneiras. Então, vamos ver aqui. Tem o grupo, deixa eu ver aqui, tem o grupo dos surfistas. Vocês já viram que tem um pessoal que faz surf, né? Tem um grupo dos surfistas.
Como é que eles se vestem? Como é que eles são? Como é que é a característica física deles, assim? Como é que eles se... Meio riponga, eu acho, pelo... É assim, porque a maioria dos praianos tem essa ideia, né? Tipo, tie-dye, coisa riponga, mil paz e amor. E eu acho que praiano é esse conceito. Tipo assim, praiano não se importa muito com a aparência física. E tipo assim, eles seguem mais ou menos um padrão. Porque surfista tem um cabelinho grande, sei o quê, um corpinho bonitinho. E é isso aí que distingue os surfistas das pessoas que não fazem surf. Tá legal. Então, vamos ver agora o grupo dos skatistas. Como é que é? É um Eles usam conceito roupa larga. mais radical, digamos, né? Porque, tipo assim, quando a gente faz anda de skate, a adrenalina é muito alta. Então, por isso que eu acho que eles são, assim, bem energéticos. O jeito de vestir também é bem diferente, porque eles usam uma roupa bem larga, umas bermudas bem grandes, uns bonés, essas coisas. E até o estilo musical também diferencia eles um pouco. O que você ia dizer Tá legal. sobre os skatistas? Karina, o que você ia dizer? Karina. Não, eu ia falar sobre a questão da roupa mesmo, que eles usam roupas largas, eles usam muito boné, tênis, às vezes gostam de roupa de marca, eles personalizam os skates do temas que eles gostam, tipo alguma banda, algum grupo. É isso que eu ia dizer. Muito bem. E o pessoal do rap? Rap é, tipo assim, um conceito mais... Assim, porque assim, não tem uma coisa específica do rap, porque qualquer pessoa que gosta de rap pode cantar rap, mas assim, no início mesmo, eu sei de rap, porque eu assistia muito aquele negócio de Todo Mundo Odeia o Chris, aí, por isso que tem esse conceito de rap. E rap é, tipo assim, tem mais de, por exemplo, joia, a joia, tipo, muito ouro, aqueles relógios grandes e tal. E tipo, a roupa de quem, por exemplo, canta rap ou Tatuagem, gosta de rap, muita tatuagem que eles usam. é isso aí. É ostentação, né? É, Então, ostentação. pois é. Então, olha só. Pode falar, Miguel. O estilo é parecido com quem. O estilo é parecido com o dos skatistas. Isso. Bem, então o que a gente tem? Olha, a gente tem um tipo de característica para cada grupo, né? Vocês estão falando aí. Apesar de vocês não serem desses grupos, vocês são de outro grupo, mas vocês estão colocando as características. Então, olha só, assim como a vestimenta, né? Assim como o cabelo, né? O gosto pela música, a gente tem também essa característica na fala, tá? Os grupos também se identificam pelo que eles falam, certo? Eu me identifico com um grupo, então eu uso vamos dizer, aquele vocabulário, aquela forma daquele grupo, porque a gente é um conjunto de coisas, né? A gente é um conjunto de características. Quando olha para você, a gente olha para uma pessoa, a gente já diz, olha, é assim, é assado, a gente faz julgamentos, né? Então, geralmente, as pessoas se caracterizam ao grupo que elas pertencem. Não é assim que acontece? Você olha para a pessoa e diz, ele é crente, olha o cabelão, a saiona, né? Essa daí é crente. Essa daí, porque está de short curtinho, é piriguete. Entendeu? Então, a gente vai classificar. Posso falar? Posso? Pode, claro. Porque, tipo assim, esse estilo que a senhora falou aí dos crentes e tal, não é todas as minhas crentes que têm um cabelão, não é todas que usam a saia enorme, e tipo, nem isso deixam de fazer elas crentes, porque tipo assim, eu sou crente, mas tipo assim, eu sou crente da Igreja Batista e tal, e tem pessoas da minha sala que são crentes da Assembleia, e tipo assim, como eu posso dizer, a Assembleia
eu não tenho nada contra, mas, tipo assim, eles definem o estilo, eles têm o jeito deles. Tipo assim, a gente tem o nosso, mas nem por isso a gente deixa de ser crente. Não é porque a gente usa uma bermuda, não é porque a gente tem o cabelo curto que a gente deixa de ser crente, né? Então, por isso que eu, assim, resolvi falar, porque nem todo mundo que é crente tem o Mas cabelão que tem o saia. eu tô estereotipando. Por exemplo, se você vir alguém com um turbante na cabeça na rua, uma roupa branca e umas guias penduradas no pescoço, o que você vai pensar? Essa pessoa é afro. É afro e é o quê? Qual é a religião dela? Ai, piorou. Mas em questão a isso, é tipo assim, porque... Cala a boca, Maria, vai falar, eu tô ocupada. A gente não pode julgar as pessoas pelo que ela veste. E eu acho que quando você quis dizer assim... Eu tô te perguntando assim, você olha para a pessoa e você caracteriza ela como o quê? Pertencente a quê? Depende, né, de como a pessoa vai estar vestida. A gente... Então, a gente se caracteriza mais ou menos pelo grupo ao qual a gente pertence, não é verdade? Então, assim, dificilmente vocês vão encontrar um jovem, uma pessoa jovem da idade de vocês, assim, um adolescente como vocês, de terno e gravata na escola, né? Dificilmente. Em compensação, se você for ao fórum, você vai achar os advogados de terno e gravata, porque naquele momento ali eles pertencem àquele grupo, né? Então a gente se veste para o grupo, a gente se veste para caracterizar a nossa personalidade, ou a nossa profissão, ou a nossa religião, né? E assim, com a linguagem é a mesma coisa, tá? Com a linguagem é a mesma coisa. A gente se caracteriza pela linguagem. Então, por exemplo, os jovens, os adolescentes, têm uma tendência a serem mais criativos que as pessoas mais velhas, né? Sem dúvida, a serem mais inovadores, porque existe uma diferença entre o jovem e o adulto em termos de racionalidade, não necessariamente, né? Tem jovens que são muito mais racionais do que adultos, com certeza. Mas existe, assim, ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo uma certa preguiça de viver, que vocês não têm essa preguiça de viver, tá? Então, tudo para vocês é novo, tudo para vocês é desafiador, vocês não têm medo das coisas, como a gente tem medo porque a gente já passou por determinadas coisas, ou já viu determinadas coisas. Então, o jovem tem uma tendência a ser criativo, tá? A ser mais criativo que o mais velho. E aí, vocês, por exemplo, criam gírias. A gente chama essas gírias que vocês criam de criptolúdicas. O que é uma gíria criptolúdica? O que é cripto? Cripto é o quê? Quem é que sabe o que é cripto? Quer dizer cripto. Cripto. Ô, gente, tem isso aí em tudo quanto é negócio de série. Hein? O que quer dizer esse prefixo cripto? É código, pessoal, código, criptológico, criptologizado. Poxa vida, vocês não mexem aí no telefone o tempo todo, tem o cripto aí? Então, a gente leva mais como... não é cripto, a gente leva mais como gíria mesmo, abreviação, isso aí. Então, não leva como... Mas o que quer dizer essa palavra? Não é código? Hein? O que quer dizer cripto? Não é código? É código. Então a gíria de vocês, a gíria do jovem, chama criptolúdica, quer dizer, ela é uma gíria que tem uma brincadeira. É como se ela fosse uma brincadeira com a linguagem, vocês brincam com a linguagem. Agora, a gíria do marginal, por exemplo, ela é criptológica. Para que o marginal usa a gíria? Para quê? Para se comunicar com o outro.
Tá, mas também para quê? Para se comunicar com o outro do mesmo quê? Do mesmo quê? Padrão, da mesma área que ele. Do mesmo grupo. Né? Exatamente. Do mesmo grupo. E para se defender de quem? Da Da sociedade. polícia. Ele quer se fazer. Isso, muito bem. Ele quer se fazer entender por todo mundo quando ele usa gíria? Não. Hein? Não, porque, tipo assim, é aquela questão, né? Quem usa uma gíria. Tipo assim, cada grupo tem uma gíria específica. Tipo assim, quem gosta de rap fala de um jeito, quem gosta de surf fala de outro, quem gosta de skate fala uma outra gíria. E, tipo assim, não é porque a Tipo, gente não cada tá interessado nesse personalidade grupo. tem uma forma de falar. Exatamente, Tá. isso aí mesmo. Mas olha só, agora nós estamos falando do marginal. Por que o marginal usa uma gíria fechada? Né? Por quê? Chamada Para de criptológica. não ser tão exposto. Hein? Para não ser assim tão exposto. Exatamente. Exatamente, porque tudo que ele faz, tudo que ele está fazendo naquele momento ali, não pode ser exposto para quem? A Para sociedade quem que até não chegar pode? na polícia. Né? Claro, ele tem que se comunicar com o grupo dele, mas ele não pode se fazer entender para o vigia social, chamado vigia social, né? Então, eles têm os códigos, chamados códigos, são as gírias chamadas criptológicas, tá? Agora, a de vocês é criptolúdica, porque a de vocês não é para se esconder, é só para ser diferente, né? Fala aí uma gíria que vocês usam, pode falar. Tipo, véi, Assim, que eu não vou entender, que eu não vou entender, tá? Que eu não vou entender. Fala alguma coisa que eu não vou entender. Tiltado. Gadão. Escreve aqui, que eu não estou entendendo. Escreve aqui. Qual foi a que você falou, Jefferson? Gadão? Eu falei tiltado. De tiltar. Como é, Jefferson? É o quê? Tiltado. É o quê, Davi? Escreve aqui, Davi, que eu não estou entendendo. Beleza, Tá vou dando. escrever rapidão. Jefferson. Gadão, o que é gadão? Titado, gadão. Vai lá, auge. O seu canal, por favor. Peraí. É Tiltado. Tiltado. O que mais? Tiltado. Tá vendo? Tá vendo? Olha só, isso daí é uma variante. Isso é uma variante linguística que vocês estão utilizando. Qual é o problema de utilizar isso? Hein? Aí, quando você chega em casa, a mãe fala o quê? O que a mãe fala se você chegar em casa e falar isso? Hein, gente? Ela responde do mesmo jeito. Ela vai perguntar. Eu vou falar da minha mãe aqui, peraí. Primeiro, ela vai perguntar o que foi que eu aprendi e o que é que significa. Se tiver um significado bom, ela vai deixar eu falar de novo, e se não tiver, eu vou apanhar. Então. E aí, por que ela fala isso? Por que ela fala isso? Porque, primeiro, é diferente. Né? Você pegou com uma linguagem diferente. Essa linguagem, ela é estigmatizada? A gíria é estigmatizada? É? Ela é estigmatizada? Hein? O que é estigmatizado? Davi sabe o que é estigmatizado. O que é, Davi, O que é estigmatizado? estigmatizado? Jefferson sabe. Jefferson não está falando nada. Gente, isso é uma aula, não é uma palavra. Não fala palavra difícil, não Marcar entender. negativamente alguém. Olha aí o que o Davi disse. Então. Não é, Davi? É marcar negativamente algo ou alguém. Exatamente. Então, é uma linguagem estigmatizada. Então, que a mãe fica preocupada. Por quê? Porque ela acha que você está andando com um grupo. Exatamente. Que ela acha que você está andando com um grupo de pessoas que não são legais. Então, a roupa, vamos voltar lá. A roupa, o boné virado para trás ou virado para frente, né?
O cordão pendurado no pescoço, que mais? O tênis colorido, né? O brinco, bota um brinco, e a fala da gente. A fala da gente nos caracteriza, não é verdade? Ela nos caracteriza também. Elas não nos mostra, de onde a gente vem. Então, a gente vai ter uma variante geográfica, ou seja, dependendo da região que a gente é criado, que a gente nasce, a gente tem um tipo de sotaque, e que não faz a menor diferença, tá? Do ponto de vista da compreensão, todo mundo se compreende. Isso aí não tem problema nenhum. Depois, qual é a outra diferença que tem? A idade. Não é verdade? As crianças falam diferente dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e das pessoas idosas. Né? Vocês conversam com o vô, com a avó, com o bisavó? Conversam? Falo, e tipo assim, é meio difícil entender algumas coisas que eles falam, porque tipo assim, o jeito que eles aprenderam a se comunicar é sempre comendo uma palavra, uma letra, tirando a palavra do plural e colocando no singular, e por isso que a gente, assim, acha meio difícil se comunicar. E, tipo assim, se eles verem, tipo, pessoas da mesma idade conversando, tipo, dois adolescentes conversando, eles não vão entender, porque, tipo assim, a gente tá falando de jeito diferente do deles. Isso. Ô, Miguel, me diz uma coisa agora, vamos ver se você consegue responder. Por que é que os seus avós, os seus bisavós, eles usam essa variante, que é sem os plurais, que as palavras reduzidas e tal, e você não? Vê se alguém consegue responder isso. Por que isso acontece? Por que os avós, os bisavós, eles têm essa variante, que é mais da oralidade, né? Ela é mais oral, assim, e vocês não? Vê se alguém consegue me responder. Por que é essa diferença? Assim, a questão do século, né, professora? E do tempo também que eles, assim, porque assim, ao longo do tempo, o jeito que as pessoas falam foi, assim, se adaptando até chegar onde a gente tá agora, né? E tipo assim, como os jovens de hoje em dia têm a oportunidade de aprender, de ir na escola, de ver pessoas falando a palavra do jeito que ela é, por isso que a gente fala de um jeito diferente do deles. Porque, tipo assim, ele só ouviu uma palavra assim, por cima, digamos, né? Assim, por cima. E por isso que eles não falam realmente como a Ai, palavra que é. lindo. Olha, Miguel, você tem toda a razão. Eu vou usar uma palavra para definir o que você disse. Escolarização. Tá? Escolarização. A escolarização, ela faz a gente mudar a fala. Porque você tem mais contato com a escrita do que eles, entende? Então, sua fala fica mais parecida com a escrita do que a deles. Você definiu muito bem isso aí, ainda bem que está gravado. Tá? O que você disse. Ou seja, outra diferença que há entre as pessoas mais escolarizadas e as pessoas menos escolarizadas. Ou seja, as pessoas mais escolarizadas, elas têm uma tendência a utilizar a linguagem mais próxima da língua escrita, do padrão, desse padrão da língua escrita. Verdade isso ou não? Verdade. Vocês acreditam nisso? Porque, assim, Verdade. e porque, assim, a gente, como a gente aprendeu a ler e a escrever, a gente leu o que a gente escreveu. Então, se a gente escreveu certo, a gente vai falar certo. Então, eles não tiveram essa oportunidade também, seja, acho que por causa disso que eles não falam tão certo. Mas, assim, o português não tem um jeito certo de se falar, mas também, quando eu falo isso, tem aquela questão do, sabe, eles não veem a palavra como ela foi escrita, só escutam, e tipo assim, às vezes o jeito de falar pode levar a palavra a ser falada de outra forma. Ô Miguel, vamos colocar. É isso mesmo, é isso mesmo. Você sabe que a gente perde 30% de tudo que houve, né? 30% a gente perde. Eu lembro quando eu era criança que eu falava a palavra guindastre, né? Eu sempre falava guindastre.
Aí um dia eu vi a palavra escrita guindaste. Eu falei, não, tá errado. Essa palavra tá errada, porque eu tenho certeza que é guindastre, né? Tem uma palavra também que é muito interessante, que ela varia bastante, que é flander, flander, flander. É aquele material de fazer caneca, sabe qual é? Você sabe o que é? Aqui em Eu Nazaré é já um ouvi frangue, flange, flander. Vocês já ouviram essa palavra? frande, né? Já, Frangue. Brandi. Aquele material, é aquele aço de fazer canequinha, sabe qual é? Sabe o que é? Outro também, sabe aquele negócio que coloca embaixo da pia? Como é o nome daquilo? Que sai a água embaixo da pia. Ralo. Tá? Cano. Cifrão. Ó, tá vendo? Ó, eu já ouvi até cifrão. Cifrão, já ouvi cifrão. Já ouvi. Não. O Eu chamo nome de tampão. escrito, o Como é, nome Karina? escrito é Chama? cifrão. Eu chamo de tampão. Karina chama. É cancão? Tampão. Tampão. Ah, tá. Tampão, ela tá falando. Tá, mas o nome daquela, tipo uma sanfoninha assim, que tem embaixo da pia, né? O nome daquilo é É sifão. cifrão. Sifão, escrito com S, mas eu já ouvi aquilo de tudo quanto foi jeito que vocês possam imaginar. Tudo quanto foi jeito, chifrão, sufrão, cifrão, né? E as palavras vão se confundindo, porque chifrão é um chifre grande, né? Olha, Cifrão é aquele símbolo do dinheiro, e por aí vai, tá? Bem, então, olha, vamos voltar lá. Então, olha, tem um microfone aí que está incomodando pra caramba. Eu acho que é o teu, Jovem. Tem um microfone incomodando. Ó, então, a gente tem a variante, primeiro, a variante geográfica, né? Depois, a gente tem a variação de idade, não é isso? Tem a variação de idade. Depois, a gente tem a variação de escolarização. O que mais que faz a gente variar a nossa linguagem? Hein? O que mais que faz as pessoas falarem de formas diferentes? Vamos lá. A região O de onde sotaque. nasceu, a variação geográfica. Fala, amor, fala. Eu acho que o sotaque. Então, mas o sotaque, ele é de quê? Qual é a variante? Que? Então, mas o sotaque é do quê? Qual é a variante dele? Eu acho que é por causa do estado, aí o sotaque Hein? Qual muda dessas? algumas palavras, eu acho que é isso. Então. Tá, então é a variante geográfica, né? Não é a variante geográfica? É. A variante geográfica, por exemplo, a variante geográfica. Então, por exemplo, o pessoal do Sudeste, pessoal do Rio de Janeiro, tem o S do Rio de Janeiro, ele é mais puxado para o X, porque a influência do português no Rio de Janeiro é dos portugueses, de Portugal. Então, é meio chiado, assim, né? Agora, já no Sul é mais o S, porque a influência é do espanhol, do italiano, de outras línguas, tá? Então, por isso a diferença entre os sotaques. Os sotaques, então, são geográficos. Depois, tem as diferenças, o quê? Que eu falei também, etárias, né? Que a gente chama de idade, tá? Então, pessoas mais velhas, jovens, crianças, falam de formas diferentes. Depois, qual é a outra variante, gente? Qual é a outra? O grupo. Social. Grupo social, escolaridade, né? Também a escolaridade muda. E tem uma outra variante, que aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, vou deixar vocês me responderem. A gente sempre fala do mesmo jeito? Não. 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 Como é que a gente mesmo pode variar na nossa cabeça o jeito de falar? Sim. Pode? Espera aí, só um Pode. minutinho.
Enquanto Rosana foi ali e voltou, olha só. Gente, vamos organizar uma coisa. Vamos organizar esses comentários, por favor, no chat, tá? O William Desculpa, fui aqui pegar um negócio. Olha, gente, então vamos lá. Quando é que a gente fala diferente? Quando é que a gente fala diferente? Falamos diferente Varia, professora. quando a gente também está estudando em uma que a palavra pode ser escrita de uma forma, mas dita de outra, e tipo, a gente fica com aquela dúvida na mente. Será que é desse jeito que fala essa palavra ou será que é daquele jeito? Muito bem, isso aí muito bem, mas eu digo o seguinte, durante o dia eu posso usar várias formas de falar, eu posso falar gíria o tempo todo? Pode. Isso vai da pessoa, né? Que pessoa? A pessoa. Eu sou acostumada a falar sempre usando os códigos, usando as gírias. Só que outra pessoa não é. Então, isso vai depender muito da pessoa, de como ela é formada através disso. Se ela usa. Então, vai depender do seu interlocutor, não é, Anneli? Ô, professora, É isso? e também Vai depender de professora, com quem você fala. Tá, pode falar, tipo assim, pode falar, Miguel. por exemplo, eu tô com um grupo de jovens e todo mundo fala aqui umas gírias que eu entendo. Então, através dessas gírias, eu também posso falar com eles com as gírias que eu sei. Agora, quando eu vou conversar com um adulto e eu sei que ele não vai entender essas gírias, por que eu vou falar? Então, eu acho que Então varia você não é um. dessa forma. Então você não é um falante fixo, é? Você é um falante fixo? Hein? Não. Não, a gente não é um falante fixo, a gente aprende várias formas, nós temos várias variantes na nossa cabeça. Certo? Exatamente. Então, vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? Que você pode mudar a sua forma de falar alguma coisa, depende de quem está conversando com você, do seu interlocutor, chamado interlocutor. Então, se você vai falar com sua avó, você vai falar com seu amigo, ou você vai falar com seu professor, ou você vai falar com, sei lá, alguém que você não conhece, né? A abordagem não é diferente? Não é diferente? A fala não é diferente de uma pessoa para outra? Então, dentro de nós também tem variantes, tá? Nós não somos falantes fixos de uma língua também. A gente também muda. A gente também muda a nossa forma de dizer. Aí a coleguinha disse, eu não sei quem foi, não sei qual foi, que disse que fica buscando a palavra melhor. É isso. Eu fico buscando a palavra que é melhor para aquela pessoa compreender. Porque eu não falo para mim, eu falo para o outro. Não é verdade? A gente não fala para o outro. Então é isso que acontece, tá? É isso que acontece. A gente fala para outra pessoa. Então, nós somos um sujeito linguístico, mas também tem um outro sujeito linguístico à nossa frente, tá? Então, esse é um ponto. Esse é um ponto. Quer dizer, há muitas variantes dentro de nós mesmos. Existem as variantes nas pessoas, mas nós também sabemos como variar a nossa linguagem, dependendo de com quem a gente está conversando. A gente muda, é como se mudasse a roupa. Quando você vai a uma festa, né? A fala, gente, a linguagem é como a vestimenta. Exatamente. Você usa uma para cada situação. E quando vocês vão a uma festa, hein? E depende também da festa, né, que a gente vai. Porque, tipo assim, se a gente for numa festa de gala, a gente vai vestir uma roupa referente ao evento que a gente vai. Tipo assim, se eu vou para um evento da escola, eu não vou com qualquer roupa, eu tenho que ir de farda. Claro. Se você vai para a igreja, você vai para a igreja com a mesma roupa que você vai para a praia? Não. Não, então com a linguagem é a mesma coisa. A gente utiliza uma linguagem para cada situação de interação.
Então, o que interessa é o outro que está na nossa frente. Com quem que a gente vai falar? Ô, Rosana, olha Tá? tem uns comentários aqui bem legais aqui no chat, não sei se você está conseguindo acompanhar. Estava uma confusão aqui, mas está saindo uns comentários bem Pode legais. fazer. O Jefferson Rodrigues, ele comentou assim, você até falou isso, né, na aula lá para os meninos de letras. Quando a gente está com raiva de alguém, a gente começa a falar do jeito, abre aspas, certo, fecha aspas, por exemplo, numa discussão, que é para irritar a pessoa, né? Você começa a corrigir a pessoa. Aí a Tassiele disse assim, tem palavras que muitas pessoas não falam, porém, de tanto você ter o certo conhecimento sobre o que significa, você começa a fazer parte do nosso cotidiano, como, por exemplo, portanto, entretanto, essas palavras a gente aprende na escola, né, Tassiane? O professor de português fica falando tanto sobre as conjunções, os conectivos, né, a gente passa a usar essas palavras na fala e na escrita. Tem mais um comentário aqui bem legal também. Deixa eu achar aqui, só para a gente ler. O K24 disse assim: os nossos pais às vezes falam palavras que hoje têm um significado totalmente diferente. Pois é, naquela época, né, aquela palavra era utilizada, hoje não mais. O mais interessante é que com o tempo a gente vai conhecendo outras palavras que fazem o mesmo sentido e são bem diferentes. Alguns comentários legais. Tá. Então, a língua varia no tempo, varia no espaço, né? E varia nas pessoas também. Ela vai variando. Ou seja, não existe um padrão fixo, tá, gente? Não existe um padrão fixo, não existe uma bíblia da linguagem. A linguagem ela não é mais certa ou menos certa, ela é mais adequada ou menos adequada. Entendido isso? Então, como eu tenho uma roupa para cada situação, eu tenho uma linguagem para cada situação. O que é correto é você se fazer entender pelo outro, né? Então, vamos deixar essa história de certo e errado, tá? Vamos esquecer isso. O que vocês têm que aprender é que existe um padrão de escrita, né? Um padrão ortográfico, da ortografia da língua, mas que isso também pode ser modificado dependendo do propósito que você tem. Então, por exemplo, no WhatsApp. O WhatsApp é um meio que pode ter linguagem escrita ou oral, não é isso? Ou imagem. Então, pode ter áudio, pode ter texto e pode ter imagem. Agora, dependendo de com quem você está falando no WhatsApp, você pode dizer, tô chegando, né? Tô chegando. Pode, porque você está imitando a fala, né? Agora, se é com o professor, você fala, professor, vírgula, estou chegando. Não é verdade? Não é assim que funciona? Usa até ponto. Usar ponto, usar vírgula, usar aspas, usar todos os recursos que a gente tem na escrita, né? Exclamação. A gente pode misturar, pode botar, né? Pois é. Pode botar carinha, pode fazer um monte de coisas. Agora, isso vai depender do outro, do com quem eu estou falando. Certo? A questão é essa. Então, a língua é interação. A língua não tem um padrão. Vai depender do gênero, que a gente chama de gênero, né? E do meu interlocutor, da pessoa com quem eu estou falando. Isso. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Gente, tá todo mundo entendendo? Todo mundo alguém tem alguma pergunta? Sim. Quem tem pergunta? Eu tenho uma certo, dúvida. Miguel. Miguel, eu só vou pedir. Sobre... Miguel, peraí. Eu só vou pedir para o Miguel exercitar com a gente uma coisa chamada síntese, viu, Miguel? O Miguel fala muito bem, sempre fala coisas interessantíssimas,
Mas Miguel vai ter que aprender a, às vezes, falar as coisas de forma um pouquinho mais objetiva para os outros também falarem. Vai lá, Miguel, faça a sua pergunta. Assim, porque aqui no interior, algumas palavras a gente leva como um palavrão, uma palavra feia. Só que em outras cidades tem outro significado que não tem nada a ver com o que a gente fala aqui. Então eu tomei em dúvida. O que é isso especificamente? Isso também é uma variação que a gente chama de variação semântica, de sentido, né? Por exemplo, tem lugar que a palavra vagabundo, vagabunda, tem uma significação e outro tem outra. Rapariga, por exemplo, rapariga. Rapariga, aqui no Nordeste, é prostituta, né? Em Portugal, por exemplo, que se fala português, rapariga é criança, né? Se você chegar em Portugal e disser assim, Nossa, ai, totalmente diferente. você é uma rapariga linda, pronto, olha a confusão. Não dá confusão? Isso dá confusão. Tá mesmo. Porque, exatamente, porque o sentido das palavras é diferente. O sentido das palavras é diferente. Tá? Ô, professora, aí também tem aquela questão de, tipo assim, em alguns lugares, aqui, miséria é um palavrão, e miséria em outro lugar é pobreza, é carência, e, tipo assim, é totalmente diferente. Uma situação Exatamente, difícil, né? exatamente. Exatamente, exatamente. Eu acho que miséria em Exatamente. todo lugar. Miséria é sinal de pobreza e tal, mas só aqui como a gente. Ou pode ser uma tragédia. Exatamente, a gente leva as palavras de outras formas, até porque miséria, a gente, só pelo modo que a gente fala, miséria e miséria, né? Aí já dá para se ter uma noção. Isso. Aí isso aí que você está falando, miséria ou miséria, aí tem a ver com a discriminação do sujeito. Se é um sujeito mais escolarizado ou menos escolarizado, né? Se ele for mais escolarizado, ele vai dizer miséria. Ele vai colocar esse i aí do ditongo. Se ele for menos escolarizado, ele vai dizer miséria, né? Então, ele também vai ser discriminado porque ele não usou esse i. Entende? Que é aquilo que eu falei para vocês. O preconceito não é linguístico, ele é social. Né? Ele é social. Então, por exemplo, tem uma região aqui do Pernambuco e também da Paraíba que o pessoal substitui o Z final, o S final pelo I. Então, eles não dizem Santa Cruz, eles dizem Santa Cruz. Vocês já viram isso? Eles dizem cuscui, né? Cuscui. O curcui. O carioca diz mermo, em vez de mesmo, o mesmo. Tem várias formas de dizer essa palavra. Biscoito, né? Bolacha, biscoito. Então, isso tudo vai caracterizando. Agora, o importante é vocês saberem que... No Instagram tem uma polêmica que sempre tem alguém que vai dizer bolacha ou biscoito. Aqui, bolacha é sem recheio e é seca. E biscoito é com recheio e é meia úmida. Aí a gente entende. Pois no Rio de Janeiro, bolacha é um tapa na cara. No Rio de Janeiro, bolacha é um tapa na cara. Eu vou te dar uma bolacha, vou te dar um tapa na cara. Ô, professora, também tem uma grande diferença que aqui no Nordeste a gente fala confeito. Lá, tipo, no Sul, eles falam bala. A gente não fala bala aqui, entendeu? Uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada. Aqui em Petrolina, eles chamam bombom. Aqui a maioria fala bombom, hein? Bombom? Confeito aqui. Que legal isso. Eu me lembro que eu tinha uma vizinha, quando eu cheguei aqui, que eu vim morar em Petrolina, eu tinha uma vizinha que era uma bebezinha, ela tinha 3 anos, uma pequenininha. Aí uma vez ela entrou na minha casa e disse assim, você tem bombom?
Aí eu disse, não, não tenho bombom, não. Mas aí eu fui no mercado e comprei, porque bombom para mim é o quê? Como é que vocês chamam? Aquele de chocolate, assim? Chocolate. Esse com enroladinho, assim, no papel. É o serenata, né? O serenata. Trufa. Eu falo bombom. Trufa. Aí, Tipo trufa. Aí eu fui comprei, eu falei, vou comprar para ela. Comprei uma caixinha daquele da Garoto, né? Sabe aquela caixinha da Garoto? Aí comprei. Sei. Aí quando ela chegou, eu disse, olha aqui, a tia comprou o bombom para você. Ela disse, isso não é bombom. Isso não é bombom, tá? Isso Aí ela falou outra coisa, né? Então, esse negócio de confeito, bombom, bala. Bala, para mim, é aquela pequenininha, sabe? Aquela pequenininha, assim, enroladinha também no papel. Que tem Bala pra mim é tiro. Pra mim também. Pra mim também. E eu conheço bombom por bala. Eu vou dar uma tarefa para vocês. Eu vou dar uma tarefa para vocês, tá? Professora. Oi. Antes da gente sair desse assunto, tem outra coisa também, é aquela questão, pipoca, salgadinho, essas coisas. Porque, tipo assim, tem cidade, lugar que fala salgadinho e tem lugar que fala pipoca. Pipoca para uns é pipoca de milho e para mim é pipoca aquela de saco mesmo, normal. E salgadinho é o de saco normal. Depois eu falo pipoca, qualquer uma das duas. Eu chamo o nome da marca, tipo Cheetos. Eu vou comer um Cheetos. Agora tem uma coisa que é o campeão, tem uma coisa que é o campeão de variação, que é aquele negócio do saquinho, aquele sorvete no saquinho. Como é o nome que vocês chamam aí? Aquilo é picolé. Dudu. Picolé de boa. Tem gente que chama Dudu. Picolé. Dudu. Ô, Jobs. Dudu. Jobs, farinha é picolé. Aqueles outros lá, né? Aqueles que só tem a tinta, aí eu falo picolé de palito e picolé de bolsa. Ô, Jobs. Tá. Sabe como é que é esse, sabe como é o nome desse negócio no Pará, em Belém do Pará? É chope. Imagina, chope. Você acha que vai tomar chope, aí você toma... É chope. É chope. Igual escreve chope, C-H-O-P-P. Tá? Bem, gente, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Gente, então, eu acho que a gente já concluiu essa primeira parte dessa primeira aula. Só para a gente fazer um apanhado geral, para a gente fechar, né? Todo mundo deveria estar aí com um caderninho ou uma folhinha fazendo alguma anotação, né, gente? Porque isso é aula, não esqueçam. A gente está em casa, mas não estamos de férias. Eu anotei, fechei o caderno. Muito bem, veio para a aula. Eu posso deixar uma tarefa para eles? Eu posso deixar uma tarefa? Pode sim, Rosana. Tá. Então, vou fazer o seguinte, vocês vão fazer uns grupos aí de 3 pessoas, mais de 3 não presta, é quadrilha, de 4 é quadrilha, viu? Então, tem grupo que só pode até 3. E cada grupo vai pesquisar a gíria de um outro grupo, pode ser? Vocês estão entendendo? E depois vocês vão apresentar aí, eu quero ver essa apresentação, tá? Então, eu quero ver, por exemplo, vocês podem fazer isso pela internet, vocês vão pesquisar, deixa eu dar uma dica. Jorge, esse barulho é do seu fone, é? O microfone não tá ligado. Então, deixa eu explicar para vocês. Olha, tem uma outra coisa que também vocês precisam saber. Existe uma diferença entre gíria e jargão, tá? A gíria, ela é de grupos sociais, e o jargão é de grupos profissionais. Estão entendendo essa diferença? Então, por exemplo, tem determinados grupos que usam determinadas palavras só no trabalho. A pessoa só usa aquilo no trabalho. Por exemplo, os militares, eles têm
uma forma, algumas palavras que eles só usam dentro do trabalho, tá? Por exemplo, os médicos, eles só usam aquilo dentro do trabalho. Os professores só usam dentro do trabalho. Então, tem essa diferença entre a gíria é um grupo social, é um grupo que circula, se encontra de vez em quando. E o jargão é só para profissional. Dentro do trabalho, a pessoa usa aqueles termos, tá? Usa aquelas palavras. Então, vou deixar uma tarefa para vocês, cada um de vocês, cada grupo aí, vai pesquisar um outro grupo, ou de gíria ou de jargão, e vai apresentar. Pode ser? Pode. Pessoal, pode ser? Pode. Pode. Quem for da José Então, Rufino, Ah, prestar conta a mim semana que vem, na próxima aula, e das outras escolas, as professoras, e elas me passam, e a gente combina um outro dia para nos reunirmos, tá certo? Olha só, tá. Certo. legal. Gente, não acabou ainda, tá? Ninguém saia correndo. Aliás, desplugue da sala rapidamente. Ninguém sai agora, não acabou ainda. Nós vamos só agradecer a professora Rossana, porque ela tem outras coisas para fazer, mas aí ela vai sair e vocês continuem, tá bom? Nós estamos aqui com a presença de diversas coordenadoras, além dos alunos e alunas, e especialmente a da José Rufino, né, que é a escola que está sediando esse evento. A professora Andréia queria agradecer, queria falar com você, Rossana. Oi, Andréia. Oi. Meu microfone, como sempre. É assim, bom dia para vocês. Professora Rossana, é um prazer, viu, revê-la. Borracha lhe aguarda em breve. Assim que essa pandemia passar, pode vir para a Borracha, viu? Que banana tem doce. Total, vou total. Viu? Muito Vou obrigada. comer bolo de banana, que eu adoro. Muito obrigada pela sua contribuição nessa manhã. Né? Para a gente está sendo assim, um imenso prazer tê-la. E assim, parabenizar aí a todas as crianças que estão presentes. Né? Sei que a senhora já deve estar de saída, eu só queria realmente lhe agradecer imensamente e convidar para vir mais vezes aqui em Borracha. Olha, gente, Andréia, todos vocês, eu que agradeço de coração. Para mim é uma honra estar aqui nesse grupo. Se vocês podem acreditar que para mim é mais importante estar com esse grupo de alunos e adolescentes, né, e colegas professores, do que na ONU, tá? Com certeza, eu tenho uma relação, quem me conhece sabe que eu tenho uma relação muito boa com as crianças, com os adolescentes, com os professores, né? É isso que é o meu trabalho. Ele é muito mais importante aqui do que na universidade, se vocês querem saber, tá? Então, vocês podem contar comigo sempre que precisar. Eu quero estar no dia da apresentação para ver os trabalhos, para ver os comentários de vocês, tá? O professor Jobson tem todo o conhecimento suficiente para orientar esse trabalho, a professora Andréia também, todos os outros professores, para orientar esse trabalho de vocês, e a gente vai fazer uma continuidade, né, André? Vamos fazer uma continuidade, não vamos perder esse contato, vamos continuar nos falando, porque não adianta também só conversar com os professores, tem que conversar com as crianças também, para saber o que eles pensam, com os adolescentes. Criança não, né? Ninguém é mais criança aí. Tá? Vocês são adolescentes sofrem. Gente... Então, vamos continuar conversando, viu, gente? Vamos continuar batendo papo. Eu vou estar sempre que eu puder com vocês aqui, a não ser que eu tenha um outro compromisso, senão eu vou estar sempre à disposição. Muito obrigada, foi um prazer enorme. Fiquem bem. Mais alguma coordenadora? Ô, Rossana, a gente tem outras coordenadoras. Olha, alguém deu tchau ali, fez um cartazinho, tchau. Tchau, lindo, tchau, lindo. Mais alguma coordenadora ou gestora que esteja aqui na sala, que eu não localizei ainda, gostaria de falar alguma coisa, só para a gente não deixar ninguém passar em branco. Se alguém quiser falar, tá? Pode ligar aí a câmera, o microfone. Não? Então, eu que agradeço também, assim como a André, em nome da José Rufino, em nome da Eural,
e em nome da Maria José Monteiro e de Vicência, por mais essa contribuição riquíssima, né, Rosana? Essa conversa foi linda, ainda bem que eu gravei tudo, vai ficar aqui para sempre. Eu vou disponibilizar para as crianças assistirem de novo, para quem não pôde se conectar agora, para a gente, sobre essa conversa foi incrível, né? Todo esse conhecimento. Agradeço a Jefferson também, que foi quem deu essa sugestão, né? Jefferson é aluno do 9º ano, e a todo mundo que participou, ao Miguel, a Anneli, a Karina, as crianças aí, ou melhor, aos adolescentes, né, que são André maravilhosos. quer falar. Obrigado, Rosana. A gente Sou adolescente. Só um detalhe, viu, Jobson, que eu também gostaria, né, de parabenizar pela sua iniciativa. Para a gente, da José Rufino, está sendo, assim, muito gratificante ter Rosana, né, aí da UPE, e agora ter esse intercâmbio, essa parceria, que começou com a Urbano Ramos e agora já se estendeu com a Maria José Monteiro. Isso, para a gente, está sendo, olha, muito, muito bom. E dizer que está sendo um prazer rever Miguel, viu, Miguel? É sempre bom escutar você falando. Gosto muito.